adorando o Senhor Jesus Cristo, possamos estar adorando o Senhor Jesus na plenitude do seu Espírito, e nós que devemos estar à espera por Ti, Senhor. Esta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e confiamos e descansamos nas providências do Senhor sobre as nossas vidas. Se hoje nós estamos aqui, não é por merecimento, mas é por graça. Graça que o Senhor Jesus tem derramado sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. E hoje nós estamos diante da presença do Senhor Jesus para adorá-lo. Uma vez, quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, reconhecemos que somos totalmente dependentes dele e que não vivo mais eu, não vivemos mais nós, mas Cristo, Ele vive sobre as nossas vidas. E nessa noite, Senhor, nós te adoramos, nessa noite nós bendizemos o teu santo nome, agradecendo ao Senhor Jesus e pedindo que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, Senhor. Não permitas, ó Pai, que saiamos ali da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair aqui transbordantes da tua unção, da tua glória, do teu poder, agradecendo e dizendo ao Senhor Jesus quão bom, Deus, quão maravilhoso é sair da presença, louvando, bendizendo e agradecendo o teu santo nome. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos declarar que eis-me aqui em tua presença, Senhor.
nossas vidas, a cada dia, a cada instante, nós iremos estar no lugar secreto, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar adorando o Teu louvor.
benção, né? Podemos estar na presença do Senhor, diante da graça do altar do Senhor, podendo exaltar o nosso Deus, louvar e bendizer o nome de Jesus. Nesse momento quero ler um texto com os irmãos que se encontra em Mateus capítulo 6, verso de número 19, para o nosso momento de dedicação de vidas e bens. Essa semana, né, o irmão Mateus fez aniversário, completando mais um ano de vida. Falou aqui 25 anos, mas já passou disso, né, irmãos? Já está beirando lá os 40. E temos mais aniversariantes essa semana. Um irmão que fez aniversário essa semana, a irmã Márcia. Irmã Márcia, Deus abençoe a irmã também, né? Ricamente, abundantemente, em nome de Jesus. Então é um momento de dedicação de vidas e bens, né? Nós estaremos orando também por esses irmãos que completaram mais um ano de vida pela graça do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: você que encontrou, se coloque de pé, reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 19. Vamos ler juntos? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos ler juntos novamente o verso 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quero ler mais um versículo com os irmãos, que está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 2. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesourarástes nos últimos dias. Amém, irmãos? O que nós entesourarmos, né? Deixarmos como tesouro os nossos olhos aqui nessa terra, né? Vai ser consumido. Mas aquilo que nós ajuntarmos no céu é para a eternidade. Amém? Nesse momento, o Ministério do Louvor estará ministrando um louvor ao nosso Deus. E você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, consagre, dedique ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nós louvamos de manhã e vamos louvar agora à noite, dizendo a cada um que está ao nosso lado quão bom é ter cada um de vocês aqui conosco, para adorarmos, bendizermos e enaltecermos o nome do Senhor Jesus.
queridos, vamos nos colocar de pé, nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo, né, pela vida do irmão Mateus, pela vida da irmã Márcia, né, que completaram mais um ano de vida essa semana, e também pelos dízimos e ofertas. Eu quero convidar o irmão de Santelmo que eleve sua voz a Deus em oração nesse momento. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós sabemos, Senhor Deus, como Tu és grande, grandioso és Tu, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, nós estamos alegres que estamos aqui, reunidos, Senhor Deus, para Te louvar e Te agradecer e Te engrandecer, Pai. Esteja também com aqueles que aniversariando, no irmã Márcia, e também, Senhor Deus, com o restante de todos aqueles da Tua igreja, Pai. Esteja também abençoando, Senhor Deus, guardando aqueles que são fiéis a Ti nos seus dízimos, suas ofertas, Senhor Deus, e dá exposições, Senhor Deus, para aqueles que ainda não entendem, Senhor Deus, o quanto é bom dar do que receber, Senhor Deus. É melhor dar do que receber, mas nós recebemos tudo do Senhor, por isso nós damos aquilo que Tu realmente nos ensina a fazer, Senhor Deus, que são os dízimos das ofertas. Obrigado por tudo, em nome de Cristo. Eu agradeço. Amém. Amém, Senhor. Poder sentar na igreja. Nesse momento, nós vamos fazer alguns anúncios, né? O primeiro deles é que no próximo dia 11 de dezembro, nós teremos um encontro de casais abençoador aqui na primeira igreja batista do Parque Bela Vista, né? E conto com o apoio, né, e a participação de todos os casais da igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós teremos um palestrante ali do Rio de Janeiro, um pastor bênção pura, e eu tenho certeza que vai edificar os nossos lares, como no tocante de edificação do nosso lar, e também cuidado dos nossos irmãos, né, dos nossos filhos, né, dentro da nossa casa. Que os irmãos estejam desde já orando por esse projeto. Amém, irmãos? Passa a palavra também Mateus, que vai estar fazendo uma convocação aqui nesse momento. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Boa noite. Todos os homens, levante a mão para mim, por você. Todos os homens. Todos os homens. Amém. Nós estamos tendo reuniões, né? Nosso líder, os homens, nós estamos tendo reuniões todas às 18h30, tá? Convidar todos os homens que não estão vindo para vir, está sendo uma bênção. Estamos tendo o privilégio de ouvir pessoas com bastante conhecimento de vida, como o pai do nosso pastor. Histórias, coisas que ficam dentro da nossa sala, tá? Vivência nossa. E é um convite que eu faço a todos os homens. E vou deixar o irmão Santelmo falar um pouquinho. Boa noite, irmãos. É realmente uma alegria quando a gente está reunidos ali com os homens. Hoje nós fomos ali e vimos o quanto os irmãos estão realmente querendo esse trabalho, fazendo esse trabalho. A nossa organização está muito bonita e bem representada por aqueles que ali estão. Por isso nós estamos fazendo essa convocação. Nós usamos essa revista e nessa revista nós temos vários estudos muito bons. Hoje foi sobre a família de Deus e a família carnal. Né? Que nós possamos vir, só às 6h30, todos os domingos. Como todos sabem, mês de novembro é mês dos homens, mas já estávamos falando uns 2, 3 vezes para a gente fazer um churrasco. Homem ama um churrasco. Então nós vamos juntar o útil ao agradável, churrasco com a palavra de Deus. Aí nós vamos estar sentando para ver um dia mais adequado, que todos possam ir, para a gente fazer um movimento aí, comer um churrasco e ter uma palavra de Deus na pessoa. Amém. Essa é a palavra, tá bom, irmãos? 18h30, todos os homens, por favor. E, pegando a deixa, no 18h30, as meninas também, né? MCM, né? Mulher Cristã em Missão. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, né? Em nome de Jesus. Nesse momento, o momento da
palavra. Hoje, os batistas, nós batistas, celebramos o dia do diácono batista. Eu quero meditar um pouco na palavra do Senhor e tratarmos de alguns assuntos, inclusive também acerca dos diáconos, né? Os diáconos chamados por Deus, pessoas separadas por Deus para diaconia, para servir as mesas, né? Eu quero inicialmente pedir que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo de número 35. Mateus capítulo 9, versículo 35. Nós vamos ler inicialmente esse texto, onde eu entendo que todo diácono ele tem um chamado. Existem dois oficiais na Igreja de Cristo atualmente, né? Que é o chamado para a diaconia, são os diáconos e diaconisas da casa do Senhor, e também os pastores, aqueles que estão servindo a palavra da igreja com as mensagens e oração. Eu quero ler a palavra do Senhor com os irmãos. Quando você encontrar, se coloque de pé, em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, verso 35. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Os irmãos, verso 36. Então disse aos seus discípulos: A colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos, todos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos ler novamente? Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Senhor, nós queremos, ó Deus, nesse momento, rogar a Ti, ó Deus, pelos nossos diáconos, ó Pai, da primeira igreja batista aqui do Parque Bela Vista. A Tua palavra, ó Deus, nos orienta para rogar ao Senhor, orar ao Senhor, para que o Senhor venha levantar aqueles que irão servir, aqueles que já estão servindo, que o Senhor fortaleça, ó Pai, dê vigor, dê ânimo redobrado, ó Pai, em nome de Jesus. Mas aqueles que ainda o Senhor não há de levantar, que nesse tempo, ó Deus, o Senhor nos entregue, para que possam trabalhar com afinco e destreza e dedicação na obra do Senhor, Pai. Nós te pedimos isso, crendo, ó Deus, que o Senhor atende as nossas orações e pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, a Tua graça chega até nós. Fica conosco, ó Deus, nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Poder sentar? Esse texto, ele fala, são palavras do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus diz que a colheita é realmente grande. Irmãos, quando o Senhor Jesus declara isso, Ele está declarando porque o mundo é o campo para a colheita. As pessoas estão sedentas de Deus, estão necessitadas de Deus. E a colheita é realmente grande. Grande é esse campo onde a palavra do Senhor está sendo plantada, está sendo, de certa forma, plantada nos corações. E eu quero dizer aos irmãos que a palavra de Deus, a obra do Senhor, ela é feita através de trabalhadores, pessoas que escolhem trabalhar para Deus, homens e mulheres que escolhem trabalhar para Deus. Amém, irmãos? Os trabalhadores são poucos. Irmãos, a nossa igreja tem, em média, uma frequência de 40 a 50 irmãos. Mas a necessidade para o bairro, a necessidade para a nossa cidade de Campos,
nós precisamos de muitos ceifeiros. Amém? Precisamos de muitos ceifeiros. E aí diz a palavra de Deus: rogai ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Como se houvesse um campo e não tivesse ninguém para ir lá e colher o fruto. O fruto está pronto, o fruto você pode ir lá e colher com as suas próprias mãos, mas não existem aqueles que vão para colher. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que realmente é grande a colheita. O fruto está disponível, as pessoas estão disponíveis. Nós precisamos, irmãos, sair do nosso lugar de acomodação, do nosso lugar, onde nós estamos bem acomodados, e ir para colher os frutos para o Senhor. Porque diz a palavra de Deus, a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, irmãos, diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse isso, que muitas nações, muitas pessoas ainda carecem de Jesus. Aqui no nosso bairro, muitas pessoas carecem de Jesus. Precisamos trabalhar para que o Senhor da colheita, aquele que plantou, seja glorificado em nome de Jesus. Quero ler ainda um texto com os irmãos de Mateus capítulo 13, versículo 24, onde o Senhor Jesus, ele planta, ele fala uma parábola, a parábola do trigo e do joio. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 24: propôs-lhe uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos, de modo do dono do campo, lhe disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo fez isso. Perguntaram-lhe os seus servos: queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arrancasses também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para o queimar. Então colhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. Amém, irmãos? A parábola diz que existe uma plantação, o Senhor está chamando, o Senhor está plantando uma boa semente, mas no meio, ali junto com o trigo, também está sendo plantado o joio. E a explicação dessa parábola está a partir do versículo 36, que diz assim: tendo despedido a multidão, vamos ler juntos a partir do versículo 36? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a eles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lança-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Irmãos, o texto é muito claro. O texto que o Senhor Jesus nos traz é que no seio, na plantação, na colheita, naquilo que o Senhor trouxe para nós, existem o joio e o trigo. E não pode ser retirado antes da hora. Ah, pastor, acontece algumas coisas que é melhor a gente eliminar. Irmãos, deixa as coisas de Deus com Deus. Amém? As coisas de Deus com Deus. A parábola do joio e do trigo diz que o trigo, ele está plantado junto, o joio está plantado junto com o trigo. Mas existe uma diferença, irmãos. Que quando você pega o joio, ele é igualzinho. Se você pegar para ver, na mão ele é igual. Só que o joio, ele não tem fruto, ele não tem os grãos. Você não consegue colher os grãos. No entanto, o trigo, você consegue ver os frutos. Amém? Então, irmãos, os filhos de Deus, que é o trigo, darão fruto a 10, a 30, a 50, a 100 por um. Os filhos do maligno, que é o joio, não darão frutos. Então, irmãos, nós precisamos dar frutos para o Senhor. Amém? Para sermos achados como filhos de Deus, como filhos do Altíssimo. Irmãos, o lugar do joio, diz a palavra de Deus, versículo 42: e serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Que lugar é esse, irmãos? O inferno. O inferno, é Jesus que está falando isso. O trigo que não dá fruto, o joio, que não dá fruto, será lançado na fornalha de fogo, onde há pranto e ranger de dentes. Por isso, irmãos, precisamos vencer a nossa timidez. Precisamos, irmãos, vencer a nós mesmos, porque muitas das vezes o maior inimigo para não darmos frutos é nos acomodarmos no nosso próprio conforto. É nos acomodarmos no nosso próprio conforto. Então, irmãos, o lugar do joio será no inferno e no lago de fogo. E o lugar dos filhos de Deus, o versículo 43 diz assim: então, vamos ler juntos? Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos brilharão como o sol. Irmãos, quem consegue olhar para o sol? Ninguém consegue ficar olhando mais de 5 minutos assim para o sol, ou até menos. Ninguém consegue ficar olhando para o sol. A luz dos filhos de Deus brilhará. Amém? Pessoas radiantes, servos que brilham a luz de Jesus, diáconos que brilham a vossa luz. Vamos falar juntos? Diáconos, brilhem a vossa luz. Novamente, diáconos, brilhem a vossa luz, a luz de Cristo que está em nós. Por isso, irmãos, o nosso lugar, o lugar dos filhos de Deus, no céu, na casa do nosso Pai. Diz a palavra de Deus: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Amém? O nosso Pai que está no céu, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 13, volta a sua Bíblia aí um pouquinho. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Vamos ler juntos? Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
que estais no céu. Vamos ler novamente o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Assim, diáconos, os diáconos da nossa igreja, que hoje é o dia do diácono batista, brilhe a vossa luz diante dos homens, que a luz de Cristo que habita nos irmãos, assim como em toda a congregação, nos filhos de Deus, que querem frutificar, que querem ser trigo e não joio, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Aleluia. Queridos, não é fácil brilhar, Eu ouvi uma vez, uma dinâmica onde existe os bola murcha e os bola cheia. E aí os bola murcha, os bola cheia, estão sempre tentando crescer, estão sempre tentando voar. E os bola murcha estão sempre no chão, estão sempre caídos, estão sempre para baixo, estão sempre lá embaixo. E aí a gente fez uma dinâmica onde um grupo era bola cheia e o outro grupo era bola murcha. Os bola murcha ficavam tentando tombar ou furar as bolas que estavam voando, que estavam cheias. Irmãos, na nossa vida sempre vão ter aquelas pessoas que vão tentar colocar a gente para baixo. Mas lembre-se, o joio está junto com o trigo. Só vai ser separado no dia que o nosso Redentor vier. Por isso, não fique abatido com o que pode acontecer. Os diáconos, muitas das vezes, são atacados. Os diáconos, assim como os pastores, são atacados, porque são pessoas que são esteio da igreja, sustentação da igreja. Muitas das vezes os diáconos são atacados, os servos do Senhor são atacados. Mas, irmãos, lembre-se, Deus te fez para ser bola cheia e não bola murcha. Amém? Por isso, lute para que você possa brilhar a luz de Jesus. Diáconos, brilhem a vossa luz. Vamos falar novamente? Diáconos, brilhem a vossa luz. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Aqui nós temos a chamada para o diaconato, E diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler até o verso 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Igreja, verso 2. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre essa tarefa. Os irmãos. Esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Permenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, vindo de Antioquia. Os irmãos. De modo que se espalhava a palavra de Deus, e em Jerusalém multiplicava rapidamente o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? A missão então dos diáconos. Qual é então o propósito de ter instituído os diáconos na palavra? Primeiro, irmãos, propósito:
atender às mesas dos necessitados. Nós temos que entender para que os diáconos são instituídos. Atender às necessidades da igreja, atender a necessidade daqueles que estão precisando. E eu louvo a Deus, irmãos, nenhum momento que eu precisei dos diáconos, eu tive recusa. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Não são tempo com a luta que ele tem, mas, irmãos, é um homem de fé, é um homem que tem sido meu vice-presidente, e precisei uma vez de me aconselhar, fui até o irmão São Tempo e encontrei uma palavra de Deus com ele. Amém? Atender a necessidade, atender a mesa dos necessitados. Segundo, dar tranquilidade ao líder para que ele possa se dedicar na palavra e na oração. Não é levar tudo ao líder. Eu entendo, irmãos, que muitas coisas podem ser resolvidas pelo presbitério e pelo corpo diaconal da igreja. Irmãos, como é bom um pastor ter um amparo. Que os irmãos continuem, com esse propósito de não levar tudo ao pastor, mas aquilo que os irmãos puderem administrar, administre, para que o pastor possa ter o coração aberto na hora de pregar, para que o pastor possa ter um tempo com Deus em oração, não resolvendo picuinhas, coisas pequenas, probleminhas, mas ter ali então um propósito maior, amém? Um propósito que é o ministério da palavra e o ministério da oração. Diz então o terceiro propósito aqui que eu gostaria de destacar para os irmãos, servir ao ministério da palavra e o ministério de oração. Diz assim a palavra de Deus, versículo 2: Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Veja bem, irmãos, o pastor não é para fazer tudo, e não vai conseguir fazer tudo. Por isso os diáconos foram instituídos, amém? Para servir as mesas, diz a palavra de Deus. Não deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os diáconos foram instituídos para servir as mesas. Que mesas são essas? As mesas dos necessitados. A mesa do pastor na sua necessidade familiar, na sua necessidade física, e naquilo que couber aos irmãos apoiar. Amém? Então, irmãos, eu quero ainda destacar aqui algumas características de um diácono segundo o coração de Deus. Amém? O versículo 3 diz assim: escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Fale comigo, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Características, irmãos, presentes, que devem ser alvo de um diácono. Alvo de um diácono, onde o diácono vai buscar isso na sua vida. Ser homens e mulheres de boa reputação diante da sociedade, boa reputação diante da igreja e com os irmãos. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios de sabedoria. Que Deus abençoe os nossos diáconos em nome de Jesus. Versículo 4 diz assim, versículo 5, diz assim: esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homens cheios de fé e do Espírito Santo. Uma outra característica que eu gostaria de destacar, irmãos, não importa a circunstância que estamos passando, não importa a batalha que estamos passando, o diácono não deve abandonar a sua trincheira, ele não deve abandonar
a luta, a causa em que está defendendo. A palavra de Deus diz, que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, o Senhor não tem prazer nele. Por isso, irmãos, quando o Senhor nos entrega um dom, um ministério, esse dom é irrevogável. Significa, irmãos, que Deus não tomará de volta para ele. Ele te entregou. E como ele te entregou, esse dom, ele é irrevogável. É algo que nós assumimos diante de Deus até a eternidade. Amém? É um compromisso com a igreja, mas acima de tudo, é um compromisso com Deus. É um compromisso com Deus. Homens cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios de sabedoria, cheias de fé. E para terminarmos, versículo 6 diz assim: apresentaram esses homens aos apóstolos, estes orando, impuseram-lhes as mãos, homens e mulheres consagrados a Deus, homens e mulheres consagrados perante os seus líderes, diáconos chamados para a consagração, uma busca a Deus, uma vida consagrada ao Senhor, é uma vida que buscamos a face desse Deus. Amém, irmãos? Eu não estou, irmãos, querendo apertar os diáconos. Não, os diáconos são bênçãos de Deus, mas eu estou querendo ensinar aos irmãos, amém? Aquilo que Deus colocou no meu coração. 1 Timóteo capítulo 3, vamos ler a palavra de Deus? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 até o versículo 10. Também fala acerca dos diáconos aqui nesse texto, nessa passagem bíblica, que muito edifica a nossa vida, que muito edifica e mostra as características de um diácono. O versículo de número 10, versículo de número 8 ao versículo 10 diz assim: da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com consciência pura. Também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Vamos ler o versículo 10 todos juntos? E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Aqui, irmãos, nós aprendemos na palavra que existem os diáconos em experiência, que eu acredito que no ano 2022 nós vamos ter um treinamento para novos diáconos. Em 2023 nós teremos diáconos em experiência. E uma vez ele sendo provado, irmãos, e aí essa prova não é uma prova escrita, não é uma prova feita por homens, mas é uma prova, irmãos, que é feita por Deus. E aí, meu amado e querido irmão, se você for aprovado, porque Deus não quer que você perca, a aprovação é que você saia dali bem sucedido, se possível com uma nota 10, amém? E se você for aprovado, então, impuser as mãos sobre vocês, sobre esses novos diáconos, e dando então ali a chancela e a bênção de Deus sobre a vida desses novos diáconos, amém? Para terminarmos, vamos ler Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo de número 1 apenas, diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Amém? Paulo e Timóteo, junto com os servos do Senhor, a igreja, em Filipos, junto com os bispos e junto com os diáconos, homens e mulheres separados para servir a igreja. Mas a palavra que me chama a atenção nesse texto é a palavra servos.
Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Todos os santos, todos os irmãos que estão em Filipos, com os bispos e com os diáconos, os servos, chamados para servir. Amém? Nesse momento, eu quero que você, convidar nesse momento os nossos diáconos para vir aqui à frente, sentar aqui nessa primeira cadeira aqui, nesse primeiro banco, os nossos diáconos da nossa igreja, e convidar a irmã Keila, que nesse momento assuma a palavra para fazer então um momento com os nossos diáconos. Irmãos, vamos nesse momento orar pela vida dos nossos diáconos, nós tínhamos pensado em um cântico para louvarmos a Deus, mas Lorena está que está, Vamos orar pela vida dos nossos diáconos, mas antes disso queremos passar a mão deles uma lembrança, que a igreja, que nós buscamos fazer para os irmãos, mas acima de tudo, que os irmãos possam trabalhar na obra do Senhor, nessa obra que o Senhor nos comissionou. Que Deus abençoe a vida dos irmãos ricamente e abundantemente, em nome de Jesus. Convidar o irmão Santelmo para vir aqui à frente, e irmã Zezé também. Uma salva de palmas aos nossos irmãos. Irmã Viviane também, e a irmã que vem aqui, junto com a irmã Eleni. Traga a irmã Eleni aqui também. Eles me servem tão bem, irmão Luciano? E a irmã Zezé falou assim: eu quero ver o que vão me dar no dia do diabo. Deixa ela comigo. Amém, irmãos? Eu quero pedir a Deus que esteja orando aqui pela vida dos nossos diáconos, que têm servido a todos nós, servido à igreja, servido aos irmãos, servido ao pastor também. Mesmo em suas limitações. Todos nós temos nossas limitações, no entanto o Senhor tem chamado esses irmãos para abençoar a igreja nesse tempo, em nome de Jesus, com o diaconato. Temos ainda o irmão Manuel Apolinário, o irmão Zé Amendo, pela enfermidade não estão com frequência na igreja, mas tem a irmã Maria Rita também. Mas nós louvamos a Deus pela vida deles e também enviaremos em nome da igreja, daquela vez, uma lembrança a esses irmãos. Vamos orar nesse momento, curvar nossa cabeça e falar com o Senhor. Ó Senhor Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por estar em Tua casa, Pai, louvando pelo Senhor, Deus. Te agradecemos por esse momento, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos que o Senhor colocou em nossas vidas, na vida da Igreja Batista Bela Vista, ó Deus, para servir ao Senhor, ó Deus. Agradecendo pela vida de cada diácono aqui presente, aqueles também que não estão, ó Deus, Tu sabe do coração deles, o desejo de estar em Tua casa, Pai. Te peço que possa cada dia abençoar esses diáconos, ó Deus, junto deles da sua família, ó Pai,
que possa continuar aceso no seu coração, Deus, a chama de servir ao Senhor, Pai, de servir, ó Pai, aqueles que o Senhor tem colocado no seu caminho, Deus, que eles possam estar firmes em Tua palavra, firme em Tua casa, Pai, servindo ao Senhor, Deus. Fortalece cada dia, ó Pai, de vigor e ânimo, Deus. É o que te pedimos, ó Deus, porque confiamos e acreditamos no Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já estamos encerrando o momento de culto ao Senhor. No próximo final de semana, nós estaremos em viagem missionária no Espírito Santo, junto com o irmão Gabriel, o irmão Márcio e Manqueira também. Peço que os irmãos estejam em oração por esse projeto missionário. Um grupo missionário estará ali, e que Deus abençoe a todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, com todos os irmãos, com todos os missionários nos locais longínquos, com a primeira igreja batista aqui no Parque Bela Vista, em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, irmãos, encerramos o nosso culto.